Resumo do TCC. Como fazer? Como fazer o resumo do TCC? Eu recebi um comentário no canal do YouTube fazendo essa pergunta. Professor, fala um pouco sobre como fazer o resumo do TCC. Eu sei que muitos alunos têm dúvidas de forma assim, diversas, né? Bastante variadas sobre o resumo, desde o que deve conter no resumo, ou as palavras-chave, como definir, ou até mesmo o mínimo de palavra-chave, quantidade, e as regras da ABNT. Eu vou fazer um apanhado que eu acredito que seja assim, um apanhado bem interessante, que vai te dar todas as informações que você necessita para fazer o seu resumo a partir de agora. Vem aqui na minha tela e vamos ver a partir de agora. Vem comigo. Então, você tem um resumo como esse aqui, ó, tem um resumo bonitinho. Não é só necessário ser bonitinho ou tal, ele precisa de alguns elementos muito importantes aqui dentro. E eu vou abordar eles aqui, eu vou entrar aqui no Monográficos, que é a nossa plataforma de orientação. Aqui na parte do resumo eu vou clicar na assistência. Você pode perguntar, professor, o que são essas outras coisinhas aqui do lado, essas ferramentas? Pessoal, são ferramentas de triagem que vão te ajudar a chegar até o TCC, mas aqui já é o Monográficos em si, que é a assistência de blocos. Vamos entender um pouco como funciona. Então tem aqui o resumo, né, que você pode criar o resumo aqui ou qualquer outro tipo de capítulo, e você vai clicar na assistência dele, que é uma assistência de blocos. Porque o Monográficos ele funciona por blocos, né? Blocos de parágrafo. Então, cada bloquinho desse na esquerda é um parágrafo ou dois que você precisa colocar dentro do resumo. Aqui dentro tem a instrução do que você precisa colocar no seu resumo. Você vai escrever aqui, ele vai fazer algumas críticas nesse ponto. E aqui tem algumas ferramentas para você. Quando você terminar, você vai avançar. E assim por diante. Se você tiver adicionado o seu orientador aqui, ele vai poder colocar mensagens quando ele for fazer a revisão aqui nesse cantinho, nessa bolinha, e vai ficar uma bolinha vermelha aqui, você vai saber o que corrigir, tá? Então vamos aos pontos que precisa ter. É muito importante que no resumo tenha todos os elementos essenciais para quem está fazendo uma revisão, principalmente sistemática ou narrativa, para que ele faça uma triagem para ver se o seu TCC, ou se o seu artigo, ou se a sua publicação vai entrar dentro dos critérios, né, de protocolo de inclusão e exclusão da revisão dele. Então, se você não tiver essas informações, o seu artigo já vai ser eliminado de cara. Então, é importante que você respeite alguns elementos que é necessário ter no resumo. O primeiro elemento é o tema e o objetivo geral. Então, quando você vai começar a falar no resumo, é importante que você aborde um pouco sobre o seu tema e já deixe bem claro qual é o objetivo geral dessa pesquisa. E é isso que a orientação do Monográficos diz aqui. E te dá exemplo. E aí você vai escrever nesse bloco, ó. E ele vai fazer algumas críticas aqui. O que tiver de vermelho você vai corrigindo, o que tiver verde está ok. E aí você vai ler e vai avançar. O segundo ponto são os objetivos específicos que você tem que colocar no seu resumo. Você não vai colocar pontuando com aqueles marcadores, né? Com esses marcadores. Você não vai pontuar, você vai descrever de forma resumida, sem pontuar, os seus objetivos, o que você quer alcançar, como você quer alcançar o objetivo geral através daqueles objetivos específicos, e vai fazendo bem apanhado. Aqui tem um exemplo, o Monográficos traz alguns exemplos, tá? Algumas anotações ou referências e as regrinhas que você precisa seguir aqui, tá? Quando você tem uma nota boa, é porque já está interessante o que você escreveu, está adequado e você pode avançar. Agora vamos avançar. Esse bloco é o bloco da metodologia. É importante que você fale da metodologia. Qual a metodologia que você usou? Bibliográfica? Foi estudo de caso? Como é que foi essa coleta de dados, né? Como foi a sua experiência? Foi experimental? Foi qualitativa, quantitativa? Então isso daqui também é uma informação muito importante para que os estudiosos que fazem revisão de bibliográfica incluam ou excluam o seu trabalho deles. E quanto mais você estiver sendo citado, seu trabalho ganha relevância. Então, quanto mais você deixar detalhado, melhor. Então aqui tem um exemplo bem pequenininho, tá, que eu peguei. E ok, tá aí. Então, esse daí, se você às vezes se perguntar, o resumo do TCC. O que deve ter lá no resumo do TCC, né? O que deve conter? Exatamente isso aqui, ó, tema e objetivo específico do resumo, a metodologia, que é como você coletou esses dados,
E aí depois que você já falou de tudo isso, é interessante você passar para o próximo passo, que é a análise dos dados. Então vamos lá. Você vai escrever ali e vai avançar, né? Agora já na parte de análise dos dados, é interessante que você faça um apanhado do que você achou, do que você encontrou. Você vai fazer agora um encontro com a sua justificativa e problema antes de apresentar. E aqui o monográfico sempre te lembra dessas coisas, né, que você precisa se lembrar nesse ponto. Faz uma referência à sua justificativa agora, tá? Então você tem que focar nos resultados, na importância, nos destaques, nas limitações, nos desafios que você encontrou na sua pesquisa lá, em termos de análise, tá? E nem todos os pontos acima são obrigatórios, mas é seu dever procurar por eles, tá? Então, são coisas que o monográfico vai te lembrar para você procurar aqui também. Depois você vai pegar e vai escrever aqui abaixo e vai seguir as regras. Em muitos pontos desse daqui, você vai precisar colocar mais conteúdo, né? Então, vai depender do conteúdo. Então, aí vai chegar na conclusão do estudo. Avança. Aqui é hora de você fazer a conclusão. E na conclusão, é sempre bom você voltar na hipótese, né? Para ver se a hipótese foi confirmada ou não. Então, professor, mas não tem hipótese. Ok, se não tem hipótese, não tem problema. Mas normalmente leve em conta uma hipótese na sua análise lá relacional, né, que você fez de causa e efeito. Faz uma relação aqui. Eu tenho um vídeo aqui, eu vou deixar aqui no card, onde eu falo sobre essa relação causal que você precisa procurar no seu estudo. Pode ser com hipótese ou sem hipótese, mas com hipótese sempre é muito mais fácil. E aí, de repente, você tem exemplos aqui e você vai escrever. Aí depois é só concluir, e aí você vai clicar nesse botãozinho aqui do Word, para exportar. Você vai exportar para o Word, ok? Vai abrir, e aí ele vai estar aqui formatado na norma BNT. Então, chegamos à segunda etapa agora, né? Já temos tudo, já temos os passos, tudo o que fazer. Agora a gente vem naquela questão assim, professor, quantas palavras eu tenho que ter? Quais a quantidade de palavra que tem que ter? Ok, vamos lá. Então, é interessante a gente entender o seguinte. Para trabalhos acadêmicos, o comum aí pela norma 6028, se eu não me engano é o item 3.3.5, se eu não me engano, depois dá uma olhada, de 150 a 500 palavras, tá? Então, como é que você faz para saber quantas palavras tem? Aqui no cantinho, na esquerda do Word, ele fala quantas páginas tem e quantas palavras tem no total. Se você selecionar o trecho que você quer, ele vai te informar quantas palavras tem. Então, tem 194. Se você precisa de, no mínimo, 150 e no máximo 500, porque tem máximo, tá? Então, você está adequado aqui. Então, isso aí aborda tese, dissertação, relatórios técnicos, artigos científicos, enfim, todo tipo de trabalho acadêmico de entrega aí, tá? E aí vem também de 100 a 250 quando for artigo e periódico. Periódicos são artigos que são publicados em revistas, tá? E de 50 a 100 quando você tem algum tipo de indicação breve ou qualquer tipo de trabalho breve, também pode ser resumos menores. Se você encontrar e falar, professor falou que é 150, tem um menor, tá? Então, é esse tanto aí. Então, a pergunta resumo do TCC, qual o mínimo de palavras? Então, o normal aí é de 150 a 500 palavras. Bom, agora vamos às questões das normas da BNT. Quando você exporta para o Word, pelo monográfico, ele já vem na norma. Então, vamos conferir qual é a norma que tem que ter. Basta você selecionar aqui, clicar aqui com o botão direito, quando vem com o modelo do monográfico, dá uma olhada, que é essa configuração aqui, é justificado, nível é corpo do texto, aqui recuo não tem aquele espaçamento de primeira linha, o espaçamento aqui é espaçamento simples, antes não tem e depois 0,7, então isso daqui já fica enquadrado direitinho o resumo aqui, tá? O abstract também vai levar as mesmas configurações. O abstract nada mais é do que o resumo traduzido para a língua estrangeira, uma língua estrangeira principal. E se vocês comentarem aí, eu vou falar como vocês fazem para traduzir o abstract da forma assim perfeita num próximo vídeo. Caso vocês comentem aí, só colocar, se tiver bastante comentário, eu vou fazer no próximo vídeo, tá? Então, agora vem o item, né, que é o item assim que muita gente erra, que são as palavras-chave. Então vamos lá, o resumo do TCC, palavras-chave. Como que eu vou montar isso? Aqui tem as palavras-chave, eu vou mostrar para vocês algumas palavras-chave que são consideradas erradas ou no mínimo falhas, né?
Então, como funciona? Por exemplo, aqui ela escolheu engenharia, só que engenharia, existem várias engenharias. Então, como o trabalho dela é engenharia civil, o certo seria ela colocar engenharia civil aqui como palavra-chave. Ah, professor, pode mais de uma palavra na palavra-chave? Sim, a palavra-chave é composta, é engenharia civil, tá? Experiência, por exemplo, ó, experiência. Experiência é uma coisa muito ampla, né? Pode ser muita coisa. Então, eu acredito que o ideal seria experiências de engenheiros. Alguma coisa aqui, ó, experiência de engenheiros. Então, tem que escolher quando a pessoa vai buscar, ela não vai buscar só experiência. Ela vai buscar a experiência de engenheiros. Dificuldade também, galera. Dificuldade, existem vários tipos de dificuldade. É interessante você encontrar que dificuldade é essa. Então, vale a pena você vir aqui. Vamos vir aqui em localizar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Para ver, vamos realçar aqui. Nem tem. Inclusive, gente, tem muita faculdade que não aceita que a palavra-chave esteja no resumo, tá? E muitas outras, né, que é o mais normal, elas pedem que estejam no resumo. É interessante que você consulte, porque isso depende da faculdade. Uma palavra-chave que eu acho interessante, que foi abordado muito aqui, tanto no problema quanto na justificativa, foi essa parte aqui, ó, dos engenheiros recém-formados. Então isso daqui eu acho que valeria muito ter colocado como uma palavra-chave, porque é uma coisa que fala muito nesse trabalho. Então você vai encontrando coisas, né, que provavelmente é o forte do seu trabalho, recém-formados às vezes, não precisa nem de engenheiros aqui, ó, recém-formados. Porque a pessoa vai botar engenharia civil, recém-formados, já vai encontrar o seu artigo, tá? Então, assim, essas palavras-chave é interessante justamente para aquilo que eu falei para vocês. Quando as pessoas vão buscar fazer uma revisão sistemática e o seu trabalho ele vai ficar fora dos critérios de inclusão, do protocolo de inclusão e exclusão de uma revisão só porque você não definiu muito bem as palavras-chave. Isso e o seu trabalho pode ser ou perder a sua eficácia. Bom, eu acredito que eu abordei aqui as dúvidas mais comuns. Espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Quem quiser conhecer o monográfico, eu vou deixar um link aí na descrição do vídeo. E vejo você nos próximos vídeos. Até lá e bons estudos!